Vamos lá para a nossa segunda aula de hoje. Página 116, não é necessário responder. Vamos fazer essa leitura para prestar bastante atenção nessas páginas. 117, 118, 119. Também a página 120 não iremos fazer. 121, leia e responda. Não é necessário enviar a foto da atividade. Depois a 122 e 123. Então, essa primeira página fala sobre contando história. A fotografia a seguir mostra um contador de história. Os contadores de história existem há milhares de anos. Por meio de narrativas, são capazes de nos divertir e nos ensinar. Então, essa aqui a professora disse que não precisa fazer. Vamos começar a leitura, preste bastante atenção para a gente fazer perguntas depois. A tradição oral na história. A tradição de contar histórias transmitidas de pais para filhos existe desde o começo da humanidade, para os povos ágrafos, isto é, que não conhecem a escrita. Essa tradição é um modo de estudar o passado. Nela, as pessoas mais velhas são muito valorizadas, porque são os guardiões da memória do povo. Em volta da fogueira, os indígenas brasileiros que ainda vivem em aldeias, por exemplo, os Caiangangues do Sul, os Tupinambás das aldeias de Tucum e Serra Negra, na Bahia, os Pancararos de Pernambuco, os Macuxis em Roraima, mantêm a tradição de transmitir seus conhecimentos em conversas em volta da fogueira. Então aqui tem uma imagem dos indígenas em volta da fogueira. Griots ensinam arte e poesia. Contar história não é apenas uma forma de transmitir o conhecimento do passado de uma sociedade. Na República do Mali, que fica na África, existem cantores, músicos. Retornando então. Na República do Mali, que fica na África, existem cantores, músicos e poetas que são griots. Os griots são pessoas que contam história de sua comunidade, cantam, declamam poemas e transmitem oralmente conhecimentos do passado para as gerações mais novas. O compromisso dos griots é transmitir o conhecimento para as gerações mais novas. Com eles, as crianças aprendem a cantar, tocar instrumentos musicais, compor poemas e também contar próprias histórias. Os griots ainda ensinam sobre plantas medicinais, artesanato, atividades variadas para a sobrevivência do grupo e muito mais. No passado, eram os responsáveis por ensinar e aconselhar os príncipes dos reinos africanos. Aqui na imagem, os griots convocam uma família Fulani em Djibo, Burkina Faso. Página 118. Outros contadores de história. No Quirguistão, um país da Ásia Central, os Umanás, uma história de 500 mil versos que existem há 1000 anos, é contada na rua por trovadores, chamados de manaches. Trovador, pessoa que declama poesia e canta. Aqui nessa imagem, Manache Sayakabai Karalayev, com crianças em internato, Quirguistão, 1930. E entre os gregos, a tradição oral também é importante. Alguns estudiosos afirmam que livros que hoje são clássicos da literatura, como Ilíada e Odisseia, atribuídos ao escritor Homero, são na verdade poemas que eram recitados de memórias pelos poetas. Então aqui estão os livros citados acima, né? Página 119. Relatos da vida são fontes históricas. A tradição oral, que é a tradição de transmitir verbalmente por um discurso ou uma canção o conhecimento de uma geração para outra, é algo realmente importante. Mas não são apenas os manaches, griots ou poetas que transmitem o conhecimento pela oralidade. Leia o relato a seguir. Seu Hélio, vamos começar essa entrevista recordando um pouco da infância onde o senhor nasceu. A data de nascimento de seus pais. Nasci Hélio Geraldo Caxambu. Nasci em 15 de outubro de 1918, Campinas. Meus familiares me trouxeram para São Paulo. 8 meses depois,
e aqui vivi toda a minha vida. Estudei, claro, primário. A vida foi seguindo. Fiz aqui e vivi toda a minha vida. Fiz. Depois do primário, fui para o Instituto Profissional Masculino, hoje é Fundação Getúlio Vargas, e lá fui estudar o estudo secundário, estudando também o ofício de pintor. De lá saí quando passei para o quarto ano. O que havia aprendido já valeu para trabalhar um pouco e fui trabalhar para ajudar a família porque a vida não era lá essas coisas. Comecei no emprego ganhando 20 mil réis por mês. Posteriormente fui para uma casa de loteria na Rua Direita, como pintor e ao mesmo tempo a carreira de futebol, que vinha só aos domingos. Aqui está a fonte de onde foi tirado, né, esse texto. Ao pedirmos a uma pessoa que faça um relato sobre sua infância, ela nos passa a dar informação sobre seu passado. O Sr. Hélio, por exemplo, que foi um famoso goleiro da década de 30 e 40, conta um pouco de como era sua vida, como era o ensino e como era a vida de jogador de futebol no passado. E assim é como com todos nós. Os relatos fornecem informações valiosas sobre o passado, por isso são considerados pelos historiadores uma importante fonte histórica. Então aqui está o Hélio que contou essa história, né? Vamos agora para a página 121. Nessa página preste bastante atenção no texto, porque vai ter duas perguntas sobre o texto, ó, que você precisa responder. Caso você não souber, volta na leitura novamente, volta o vídeo para poder responder. Essa não vai ser necessário enviar para a professora. A importância das tradições orais. Como você viu, a tradição orais eram importantes no passado, antes da palavra escrita, e continua tendo uma força até hoje, com os podcasts. Leia a seguir um documento atual que fala sobre a importância de tradições orais nos dias de hoje. Tradição oral e preservação da cultura. A forma mais antiga de conhecer a história é através da oralidade. A história é ouvida pela sua avó, sua bisavó contou-lhe, e que hoje sua mãe lhe conta. Talvez não tenha nenhum registro escrito. Você não irá até a sua estante, pegar um diário e ler em voz alta as histórias de centenas de anos atrás, mas nem por isso você deixará de conhecer e encantar-se por aqueles mitos, contos, ritos e ensinamentos. Para muitos grupos, a oralidade é a única forma de resgatar e preservar sua ancestralidade. Hoje, mais de 1 milhão de brasileiros não possuem o português como sua língua materna. Temos mais de 200 línguas em nosso território, onde muitos são indígenas e não possuem qualquer tradição escrita. Essas línguas aos poucos vêm se perdendo. A cada ano a preservação pelas novas gerações tem se tornado um desafio maior. Atualmente, milhares de brasileiros com os ancestrais afro-brasileiros e indígenas desconhecem sua própria história ou acreditam não ter uma de fato. Então aqui de onde foi tirado, né? A fonte. Número 1. Para a autora, qual a importância da tradição oral? 2. O que o texto informa sobre a tradição oral na atualidade? Nessa imagem aqui, mulher idosa da etnia Guarani Mibiá contando histórias sobre o milho para as crianças. São Paulo, 2017. Vamos então para as atividades. Número 1. Você já teve a oportunidade de ouvir contadores de história? Como foi sua experiência? Então, isso aqui é uma resposta pessoal. 2. É possível uma comunidade que não criou nenhum tipo de escrita registrar seus conhecimentos a fim de passá-los para as gerações futuras? Explique. Então, quem não sabe escrever, tem como passar seus conhecimentos, seu passado para a geração futura? Como? Explique. 3. Qual a importância da memória e dos relatos feitos com base nela para o trabalho do historiador? Então, se a gente não tem acesso a esses livros, não tem acesso somente a essa cultura aí falada,
Então é importante para o historiador saber como que era antigamente, né? Através dessas histórias aí contadas, geração por geração. 4. Agora você coletará o relato de um morador da sua comunidade. Você terá de escolher um adulto. Anote o nome, a idade dele e desde quando ele mora na comunidade. Peça que ele conte sobre a vida na comunidade, no passado e o que mudou de lá para cá. Terminada a entrevista, responda as perguntas a seguir. Houve muitas mudanças em sua comunidade? Então, por causa do coronavírus, se você for fazer essa atividade, faça com sua mãe ou alguém da família, tá? Não saia entrevistando ninguém na rua por causa dessa doença, é muito perigoso, né? B. O entrevistado citou lugares que guardam memórias da comunidade? 5. Ao estudar história, você aprende não só fatos do passado do Brasil e de outros lugares, mas também de sua própria história, a história de sua comunidade e de diferentes grupos humanos. Agora você será o historiador e deve contar a história de uma instituição. Pode ser de sua escola ou da associação de moradores da comunidade. Elabore uma entrevista e escolha uma pessoa, um grupo que possa lhe fornecer informações sobre a instituição que escolheu. Além da entrevista, reúna outras fontes, como documentos pessoais, fotografias, objetos sobre seu objeto de pesquisa. Então, esse aqui também é por causa do coronavírus. Nós não vamos fazer, né? Porque nesse momento as escolas estão fechadas, não tem como fazer essa pesquisa, né? Então, um bom estudo. Até a próxima aula.